Era madrugada de carnaval e eu estava num bloco de rua em Santa Teresa. Sabe como é, né? Aquela muvuca gostosa, todo mundo alegre, suado, cantando as marchinhas. Eu tinha ido com uns amigos e a gente já estava ali há algumas boas horas. Lembro que estava usando uma saia colorida, uma blusa branca e maquiagem de purpurina, que já tinha derretido toda por causa do calor. Nossa, como estava quente naquela noite. Todo mundo estava molhado de suor. Mas ninguém ligava porque a energia era muito boa. As ruas de pedra estavam lotadas e a gente ia seguindo o bloco, que tinha uma bateria pequena, mas animada. Eu estava me divertindo tanto que nem percebi como as horas passaram rápido. Já devia ser umas 3 da manhã, mas o povo não dava sinal de que ia parar tão cedo. E aí, no meio daquele monte de gente fantasiada, colorida, foi que eu vi ele pela primeira vez. Um homem de terno branco, todo certinho, parado na calçada, só observando. Achei super estranho, porque ele destoava completamente de tudo ali. Quem usa terno em pleno carnaval, né? Ainda mais um terno branco, todo alinhado, sem uma ruga. E o mais esquisito, ele não tinha uma gota de suor, enquanto eu estava praticamente derretendo. No começo, pensei que fosse só alguma fantasia diferente, sabe? Tipo, vai ver, ele estava fantasiado de empresário ou sei lá, mas tinha algo no jeito dele que não parecia normal. Ele ficava parado, completamente imóvel, só com um sorriso no rosto. Mas não era um sorriso alegre, era um sorriso estranho, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. Desviei o olhar e continuei dançando, tentando me divertir, mas toda hora eu sentia uma coisa estranha, como se alguém estivesse me observando. E quando eu olhava, lá estava ele de novo, só que em outro lugar. O cara parecia estar em todo canto. Numa hora ele estava na calçada, depois aparecia do outro lado da rua, depois estava mais à frente. Comecei a ficar meio incomodada com aquilo. Tentei ignorar, tomei mais uma cerveja, dancei mais um pouco e quando vi, ele tinha sumido. Fiquei aliviada, achei que tinha ido embora. Mas aí, do nada, ele apareceu bem no meio do bloco, entre as pessoas que estavam dançando. Meu coração acelerou na hora. Comecei a sentir um frio na barriga. Tinha algo de muito errado com aquele homem. Ele não se movia como as outras pessoas, não dançava, não sorria naturalmente, só ficava ali, parado, com aquele sorriso esquisito congelado no rosto. Foi aí que vi uma coisa que me deixou gelada. O homem começou a andar em direção à multidão, só que ele não desviava das pessoas, ele passava através delas. Juro! Vi claramente quando ele atravessou um rapaz que estava dançando, como se o homem fosse feito de fumaça ou sei lá. Meu corpo congelou na hora, fiquei paralisada olhando aquela cena. Pisquei várias vezes, achando que estava vendo coisas, que era efeito da cerveja, mas não, era real. Minhas pernas começaram a tremer, senti um calafrio subindo pela espinha e meu coração disparou tanto que parecia que ia sair pela boca. Tentei chamar a atenção da minha amiga que estava do lado, mas quando olhei de volta, o homem estava me encarando. Nossos olhos se encontraram e, meu Deus, aquele olhar era vazio, mas ao mesmo tempo parecia que ele podia enxergar dentro de mim. Não conseguia me mexer, era como se meus pés tivessem grudado no chão. A música continuava tocando, as pessoas continuavam dançando, mas para mim parecia que o tempo tinha parado. Aquele momento durou só alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. O sorriso dele se alargou um pouco mais, de um jeito que não parecia humano, sabe? Nenhum músculo do rosto se moveu, só os lábios como uma máscara. Daí, ele levantou a mão e acenou para mim, bem devagar. Foi nesse momento que consegui me mexer de novo e puxei desesperadamente o braço da minha amiga. "Você tá vendo aquele homem de terno branco ali?" Perguntei com a voz tremendo. Minha amiga olhou na direção que eu apontava e franziu a testa. "Que homem? Onde?"
Ele estava bem ali, bem na nossa frente, como ela não estava vendo? Apontei de novo, mais insistente, e minha amiga continuava sem ver nada. Olhei para os outros do nosso grupo e perguntei se alguém via o homem de terno branco. Todo mundo me olhou como se eu estivesse maluca. "Você tá bem? Quer ir para casa?" perguntou meu amigo. Nesse momento comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu estava tendo algum tipo de alucinação? Mas era tão real. Olhei novamente e o homem continuava lá, só que agora ele estava rindo, uma risada silenciosa que só eu parecia ouvir na minha cabeça. Minha respiração ficou ofegante. Comecei a suar frio e senti meu estômago revirar. Achei que ia vomitar ou desmaiar ali mesmo. Pedi água a um amigo e sentei na calçada, tentando me acalmar e fazer sentido do que estava acontecendo. Enquanto bebia água com as mãos tremendo, vi pelo canto do olho o homem de terno branco circulando pelo bloco, passando entre as pessoas, atravessando-as como se não fossem sólidas. Ninguém reagia, ninguém notava, só eu podia vê-lo. Em determinado momento, ele parou perto de um poste e ficou me observando de longe, sempre com aquele sorriso. Fechei os olhos com força, respirei fundo várias vezes e disse a mim mesma que era só minha imaginação, que quando abrisse os olhos, ele não estaria mais lá. Quando abri os olhos de novo, ele não estava mais lá onde eu tinha visto antes. Senti um alívio por uns 2 segundos, até que ouvi uma voz bem perto do meu ouvido. "Só você consegue me ver." Me virei num pulo e lá estava ele, agachado do meu lado na calçada. Soltei um grito tão alto que todo mundo olhou para mim. Minhas pernas se moveram sozinhas e eu saí correndo no meio da multidão, esbarrando nas pessoas, derrubando copos, tropeçando. Não conseguia pensar direito. Só queria distância daquilo, fosse o que fosse. Meus amigos vieram atrás, preocupados, me chamando, mas eu não conseguia parar. Corri até ficar sem fôlego, virei algumas esquinas, sem nem saber para onde estava indo. Parei numa rua mais vazia, me apoiei numa parede e tentei recuperar o ar. Meu corpo inteiro tremia, minha cabeça girava. Foi quando senti uma mão gelada no meu ombro. Não precisei me virar para saber quem era. O frio que senti não era normal, era como se tivessem colocado gelo diretamente na minha pele. "Por que está fugindo?" ele perguntou. A voz dele era estranha, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas baixinho. Me virei devagar e ele estava ali, a centímetros de mim. Pela primeira vez, pude ver o rosto dele de perto. A pele era pálida demais, sem nenhuma imperfeição, quase como cera. Os olhos, meu Deus, os olhos dele eram como 2 buracos negros, sem íris, sem branco, só escuridão. Senti meu corpo ficar mole, as pernas bambas, como se fosse desabar ali mesmo. "O que você quer de mim?" Consegui perguntar com a voz quase sumindo. Ele inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro curioso, e sorriu de novo. "Você tem um brilho diferente", ele disse. "Raramente encontro alguém que pode me ver." Nesse momento, ouvi vozes chamando meu nome. Eram meus amigos me procurando. O homem olhou para o lado, na direção das vozes, e seu sorriso diminuiu um pouco. "Seus amigos estão preocupados", ele disse. "Eles não entenderiam. Ninguém entende." Ele esticou a mão, como se fosse tocar meu rosto, e eu me encolhi toda, esperando sentir aquele frio de novo. Mas a mão dele parou a centímetros da minha pele. "Não vou machucar você", ele disse, e havia algo como tristeza na voz dele. Só queria ser visto por alguém. Nesse momento, meus amigos viraram a esquina e me viram. "Aqui você está!" A gente ficou super preocupado, gritou minha amiga correndo na minha direção. Olhei para o lado e o homem de terno branco tinha desaparecido completamente. Não havia nenhum lugar onde ele pudesse ter se escondido, nenhuma porta, nenhum beco. Ele simplesmente sumiu. Meus amigos chegaram até mim, todos falando ao mesmo tempo, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido. Não conseguia explicar.
Como eu poderia? Eles já achavam que eu estava maluca ou bêbada demais. Inventei que tinha passado mal por causa do calor e da bebida e que precisava ir para casa. No caminho de volta, não parei de olhar ao redor, esperando ver o homem de terno branco de novo. Mas ele não apareceu. Já se passaram 3 carnavais depois daquele dia e nunca mais voltei a Santa Teresa durante o carnaval. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei se foi uma alucinação, um espírito ou algo que a ciência ainda não consegue explicar. O que sei é que aqueles olhos vazios e aquele sorriso estranho ainda aparecem nos meus pesadelos às vezes. E em noites de festa, quando estou no meio da multidão, sempre tenho a sensação de estar sendo observada. Sempre olho em volta, com medo de ver um homem de terno branco parado entre as pessoas. Contei essa história para poucos amigos próximos e a reação é sempre a mesma. Risadas, piadas sobre eu ter bebido demais ou usado alguma coisa mais forte. Ninguém acredita e com o tempo aprendi a guardar isso para mim. Mas teve uma coisa estranha que aconteceu semana passada e me fez lembrar de tudo isso de novo. Estava voltando do trabalho, num ônibus cheio, quando vi pela janela um homem parado na calçada. Estava de costas, mas usava um terno branco impecável. Meu coração disparou na hora. O ônibus parou no sinal e o homem começou a se virar lentamente. Fechei os olhos com força. Não tive coragem de ver. Quando abri de novo, já tínhamos passado do local e não dava mais para ver. Não sei se era ele. Não sei se algum dia vou saber o que realmente aconteceu naquele carnaval. Só sei que tem coisas nesse mundo que não têm explicação e talvez seja melhor assim. Era carnaval de 2017 e eu já estava voltando para casa depois de um dia inteiro pulando nos blocos de rua. Meu corpo inteiro doía, minha camisa estava ensopada de suor e eu mal conseguia dar mais um passo. Nossa, como fazia calor naquela noite. E aí, resolvi pegar um táxi para voltar para o hotel onde eu estava hospedado. Fiquei parado ali, na esquina da avenida, vendo aquela multidão de gente fantasiada passando, todo mundo rindo, cantando, se divertindo. As luzes coloridas refletiam no asfalto molhado de cerveja e a bateria de um bloco ainda tocava ao longe. Foi quando vi um táxi amarelo se aproximando. Fiz sinal e ele parou. Entrei no carro e falei o endereço do hotel. O motorista apenas assentiu com a cabeça e não falou nada. No começo, achei até bom, porque eu estava cansado demais para ficar de conversa. A gente começou a rodar e eu encostei a cabeça no vidro, sentindo aquele ar-condicionado gelado, um alívio depois de tanto calor. Mas depois de uns 10 minutos, comecei a perceber que a gente não estava indo pelo caminho certo. Eu conhecia bem aquela cidade e sabia que para chegar no hotel era só seguir reto pela avenida principal e depois virar à direita. Mas ele tinha entrado numa rua lateral, escura, cheia de curvas. Olhei pela janela e vi que a gente já estava longe da agitação do carnaval. Na real, não tinha mais ninguém nas ruas. Um arrepio subiu pela minha espinha e eu senti a boca secar na hora. Ei, acho que o senhor pegou o caminho errado, falei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu nada. Clareei a garganta e repeti, dessa vez mais alto. Moço, esse não é o caminho para o hotel. Pode voltar para a avenida principal, por favor? Aí, ele finalmente olhou para o retrovisor e nossos olhos se encontraram. E daí, meu coração quase parou. O rosto dele não era normal. Estava pálido demais, quase branco como papel, e os olhos injetados, como se ele não dormisse há dias. Mas o pior de tudo era o sorriso. Um sorriso esticado demais, mostrando todos os dentes. Um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso que não tinha nada de alegre, sabe? Era perturbador, como se ele soubesse de algo que eu não sabia.
Meu corpo gelou na hora e eu senti aquele frio na barriga, aquela sensação de perigo total. Eu sei um caminho melhor, ele falou, a voz rouca e estranha. E aí, do nada, ele acelerou o carro. Tentei me acalmar, pensando que talvez fosse só impressão minha, que eu estava exagerando por causa do cansaço e das cervejas, mas não conseguia tirar os olhos daquele sorriso no retrovisor, daquele rosto pálido que agora parecia ainda mais branco sob as luzes dos postes que passavam rápido lá fora. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu mal conseguia segurar o celular para ver onde a gente estava no mapa. E o pior, não tinha sinal nenhum. A tela só mostrava sem serviço. Foi aí que o medo tomou conta de mim de verdade. O motorista começou a fazer curvas e mais curvas, entrando em ruas que eu nunca tinha visto antes. Ele dirigia cada vez mais rápido e o carro balançava tanto que eu tinha que me segurar para não bater a cabeça no teto. Tentei olhar pela janela para me localizar, mas só via prédios escuros, casas com portas fechadas, nenhuma loja aberta, nada. Era como se a gente tivesse entrado numa parte da cidade que todo mundo tinha abandonado. E o tempo todo, aquele sorriso dele no retrovisor, aqueles olhos fixos em mim. O pior é que ele não piscava, sabe? Fiquei observando. E ele não piscava nunca, como se nem precisasse. Na minha cabeça já passava de tudo: sequestro, assalto ou algo ainda pior. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas orelhas, e minhas mãos estavam tão suadas que escorregavam quando eu tentava pegar algo. Daí, num cruzamento, eu vi uma viatura policial parada no sinal. Foi como ver a salvação na minha frente. O táxi parou ao lado da viatura e eu não pensei duas vezes. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha cabeça processar direito o que estava acontecendo. Abri a porta num movimento rápido e saí correndo do carro. As minhas pernas bambeavam, quase não me obedeciam direito, mas mesmo assim eu corri até a viatura. O motorista do táxi ficou lá, parado, com aquele sorriso, me olhando como se soubesse que eu ia fazer isso. Ele nem tentou me impedir ou acelerar para fugir, só ficou ali, me observando com aquele olhar vazio. Por favor, me ajudem, eu falei para os policiais, quase sem fôlego, as palavras saindo todas atropeladas. Aquele taxista ali, ele pegou um caminho todo errado, tá me levando para um lugar estranho. Os policiais olharam para o táxi e depois para mim. Um deles desceu da viatura e foi até o carro. Eu fiquei ali, tremendo, tentando recuperar o ar. O policial conversou com o motorista por alguns minutos. Da onde eu estava, não dava para ouvir o que eles falavam, mas vi que o taxista mostrou uns documentos, falou alguma coisa e o policial assentiu com a cabeça. Quando o policial voltou, ele disse: "Olha, o motorista falou que só estava pegando um atalho porque tem um bloco grande passando na avenida principal. Os documentos dele estão em ordem, é um taxista registrado. A não ser que ele tenha feito algo contra você, não podemos fazer nada." Eu tentei explicar que tinha algo muito errado com aquele cara. Falei do sorriso estranho, do jeito como ele me olhava, mas até eu percebi como aquilo soava. Era carnaval. Eu tinha passado o dia inteiro bebendo e não tinha acontecido nada de concreto. O taxista não tinha me assaltado, não tinha me ameaçado com palavras claras, nada que eu pudesse provar. Os policiais foram educados, mas dava para ver que eles achavam que eu estava exagerando ou que tinha bebido demais. Um dos policiais me ofereceu uma carona até meu hotel e eu aceitei na hora. Não queria ficar nem mais um segundo perto daquele taxista. Enquanto eu entrava na viatura, olhei uma última vez para o táxi. O motorista continuava me encarando com aquele sorriso perturbador. E aí, ele fez uma coisa que gelou meu sangue. Levantou a mão e acenou para mim, como se estivesse dizendo: "Até logo." Aquele gesto simples me deixou em pânico total. Minha respiração ficou tão acelerada que eu achei que ia ter um troço ali mesmo. O policial deve ter percebido, porque perguntou se eu estava bem, se queria passar no hospital. Falei que não, que só queria ir para o hotel e descansar.
Durante o caminho tentei me acalmar, pensando que tudo não passou de um susto, que talvez eu tivesse exagerado mesmo. Mas aquela imagem do rosto pálido, do sorriso estranho, não saía da minha cabeça. Cheguei no hotel, agradeci aos policiais e subi para o meu quarto. Tomei um banho demorado, tentando lavar aquela sensação de medo que ainda grudava na minha pele. Já estava mais calmo quando deitei na cama, pensando que no dia seguinte ia acordar e rir dessa história toda. Peguei o celular para colocar o alarme e vi que tinha uma notificação de mensagem. Era de um número que eu não conhecia. Abri e meu corpo congelou na hora. A mensagem dizia: "Você não deveria ter saído do meu táxi. Ainda não chegamos ao seu destino final." E tinha uma foto em anexo. Quando abri, quase deixei o celular cair no chão. Era uma foto da porta do meu quarto de hotel, tirada de fora, como se alguém estivesse parado no corredor naquele exato momento. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar direito. Minhas pernas ficaram moles, como se tivessem virado gelatina. Fui até a porta com o coração quase saindo pela boca. Coloquei o olho no olho mágico e não vi ninguém. Coloquei a corrente, empurrei a cômoda contra a porta e fiquei ali, sentado na cama, tremendo, olhando para a porta a noite inteira, esperando alguém tentar entrar. A noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei ali, sentado naquela cama, sem conseguir pregar o olho, pulando com qualquer barulhinho que vinha do corredor. Toda hora olhava para o celular, mas não veio mais nenhuma mensagem daquele número. Quando o sol finalmente começou a nascer, eu já tinha decidido, ia embora naquele mesmo dia. Não importava se ia perder dinheiro da reserva do hotel, se ia perder os outros dias de carnaval, nada disso importava mais. Só queria distância daquela cidade, daquela experiência. Arrumei minhas coisas na mochila, tudo bem rápido, sem nem dobrar as roupas direito. Tirei a cômoda da frente da porta e dei uma última olhada pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Respirei fundo, abri a porta e saí quase correndo até o elevador. No saguão do hotel, falei para a moça da recepção que tinha surgido uma emergência e que precisava ir embora. Ela não fez muitas perguntas, só cobrou a diária e chamou um táxi. Quando ela falou táxi, senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Não, por favor, chama um Uber ou me diz onde tem ponto de ônibus. Falei rápido demais, a voz saindo estranha. Acho que a moça percebeu que tinha algo errado, porque ficou me olhando com uma cara meio preocupada. Expliquei que preferia usar o aplicativo, que era mais seguro. Pedi um carro e fiquei lá no saguão, olhando pela porta de vidro, checando cada carro que passava na rua. Quando o Uber chegou, conferi 3 vezes a placa, o modelo do carro, o rosto do motorista, tudo. Durante o caminho para o aeroporto, não conseguia relaxar. Ficava olhando pelo retrovisor, esperando ver aquele sorriso estranho de novo. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, falando do carnaval, perguntando se eu tinha curtido, mas eu só respondia com monossílabos, sem tirar os olhos da estrada, certificando que a gente estava indo pelo caminho certo. Só consegui respirar de verdade quando o avião decolou. Foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Voltei para casa e tentei esquecer aquela história toda. Nas primeiras semanas, ainda ficava tenso cada vez que via um táxi amarelo na rua. Ainda acordava no meio da noite, achando que tinha ouvido alguém batendo na porta. Mas aos poucos isso foi passando. O tempo foi fazendo seu trabalho, e aquela experiência virou só uma história estranha para contar. Eu quase tinha esquecido do assunto quando, 6 meses depois, recebi outra mensagem daquele mesmo número desconhecido. Era só uma frase: "Carnaval tá chegando de novo. Vou te esperar no mesmo lugar." Bloqueei o número na hora, deletei a mensagem e tentei me convencer que era só algum trote, alguém que tinha conseguido meu número não sei como. Mas desde aquele dia, nunca mais consegui pegar um táxi sozinho. E nunca mais voltei para nenhum carnaval.
Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite de 2017. Não sei se aquele taxista era só um cara estranho que gostava de assustar turistas ou se era algo pior. Às vezes, quando estou quase dormindo, ainda vejo aquele sorriso, aquele rosto pálido e sempre acordo com a mesma sensação de que escapei por pouco de algo terrível. Nunca vou esquecer daquele carnaval em Salvador. Eu estava num camarote na Barra, curtindo o circuito mais famoso da festa. A música estava alta, as luzes coloridas piscavam e o suor escorria pelo rosto de todo mundo. Eu bebia uma cerveja gelada quando notei ela do outro lado. Nossa, que mulher linda! Usava um vestido branco bem leve que balançava quando ela dançava. O cabelo preto, comprido, caía sobre os ombros dela de um jeito que parecia até de comercial de shampoo. Fiquei ali parado, olhando sem disfarçar. Aí ela percebeu e sorriu para mim. Sabe aquele sorriso que parece iluminar o ambiente inteiro? Era desse tipo. Tomei coragem e fui até lá. Ofereci uma bebida e ela aceitou. A gente começou a conversar e parecia que nos conhecíamos há anos. Ela falava de um jeito calmo, mesmo tendo que gritar por causa do barulho. Disse que se chamava Mariana e que adorava carnaval mais que tudo na vida. A gente dançou a noite toda. Ela dançava de um jeito diferente, sabe? Como se cada música tocasse especialmente para ela. Como se cada nota entrasse no corpo dela e virasse movimento. Quando o sol já estava quase nascendo e o camarote começando a esvaziar, ela chegou bem perto do meu ouvido e disse: "Quer conhecer minha casa? É aqui pertinho." Nem pensei duas vezes. Saímos do camarote e ela me guiou pelas ruas. A gente foi se afastando da avenida principal, entrando por ruelas cada vez mais estreitas do centro histórico. Eu já não sabia mais onde estava, mas não me importava. Só queria continuar seguindo ela. Mariana ia na frente andando rápido, às vezes olhando para trás, só para ter certeza que eu ainda estava ali. A rua ficava cada vez mais vazia e mais escura. Comecei a sentir um frio na barriga, sabe aquela sensação de que algo não está certo? Mas ignorei, pensando que era só o cansaço e a cerveja. Depois de uns 15 minutos andando, ela parou na frente de uma casa antiga. A tinta da fachada estava toda descascada, as janelas cobertas com tábuas de madeira, parecia abandonada há muito tempo. Olhei para ela confuso e perguntei se era ali mesmo que ela morava. Mariana sorriu de novo, aquele mesmo sorriso lindo, e disse: "Vem, quero te mostrar uma coisa." Ela subiu os degraus quebrados da entrada e empurrou a porta, que fez um rangido arrastado. Fiquei parado ali na calçada por alguns segundos, meu coração acelerado, batendo como se quisesse sair pela boca. Uma parte de mim dizia que não era uma boa ideia entrar numa casa abandonada com uma desconhecida, por mais bonita que fosse. Mas aí ela colocou a cabeça para fora da porta e chamou de novo, e eu acabei indo. Por dentro, a casa era ainda pior. O chão de madeira estava podre em alguns lugares, tinha teias de aranha por todo canto e um cheiro de mofo que chegava a dar náusea. Mesmo assim, Mariana andava por ali como se fosse um palácio, sem medo de pisar em tábuas soltas ou de esbarrar nas paredes descascadas. Eu seguia atrás dela, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho, sentindo meu corpo todo tenso, os pelos da nuca arrepiados. "Mariana, certeza que é aqui que você mora?" perguntei. Mas ela só riu e continuou andando, subindo uma escada que parecia que ia desmontar a qualquer momento. No andar de cima, ela entrou num quarto. Diferente do resto da casa, esse cômodo parecia conservado. Tinha uma cama arrumada com lençóis brancos, uma penteadeira antiga com um espelho rachado e algumas fotos em porta-retratos empoeirados. Mariana sentou na beirada da cama e deu tapinhas no colchão, me convidando a sentar ao lado dela. Sentei ainda desconfiado e olhei melhor para o quarto.
Nas fotos dos porta-retratos, vi uma moça que parecia muito com Mariana, mas as imagens eram antigas, em preto e branco. Quando olhei mais de perto uma das fotos, senti um frio subir pela espinha. A data escrita no canto era de 1962. Olhei para Mariana, confuso, e foi quando notei algo estranho. A luz da lua que entrava pela janela passava através dela, como se seu corpo fosse parcialmente transparente. Meu sangue gelou na hora. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Minha respiração ficou ofegante e senti o suor frio escorrendo pelas costas. O que foi? Parece que viu um fantasma, Mariana disse, e deu uma risada que agora não parecia mais doce, mas sim distante, como se viesse de outro lugar. Eu não conseguia falar nada, só fiquei ali, paralisado, olhando para ela sem acreditar no que estava vendo. Ela se levantou e foi até a penteadeira. Quando passou na frente do espelho, não tinha reflexo nenhum. Peguei meu celular com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Tentei ligar para alguém, mas não tinha sinal ali. Mariana pegou uma escova e começou a pentear o cabelo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sabe, eu adoro o carnaval, ela disse com a voz calma. É a única época do ano que posso sair, dançar, conhecer pessoas. O resto do tempo fico presa aqui, nessa casa. Tentei engolir o nó que tinha se formado na minha garganta. Meu coração batia tão forte que chegava a doer o peito. O que é você? Consegui perguntar finalmente, minha voz saindo fraca, quase um sussurro. Ela se virou para mim e sorriu de novo. Eu já te disse, sou Mariana, ou pelo menos era quando estava viva. Ela voltou a se sentar na cama ao meu lado e o colchão nem afundou com o peso dela. Senti o ar ficar gelado ao meu redor, como se a temperatura tivesse caído de repente. Meus dentes começaram a bater de frio e de medo. Em 1962, eu ia sair para o carnaval pela primeira vez na vida, ela continuou. Tinha feito esse vestido com minhas próprias mãos. Estava tão animada, mas quando estava saindo, um carro desgovernado subiu na calçada e... Ela parou, passando a mão no pescoço, e foi aí que notei uma marca escura, como um hematoma, que não tinha visto antes. Nunca cheguei a curtir meu carnaval. Por isso, volto todo ano, só nessa época. É minha única chance de viver o que não vivi. Fiquei sem saber o que dizer ou fazer. Uma parte de mim queria sair correndo, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Outra parte, estranhamente, sentia uma tristeza profunda pela história dela. Mariana deve ter percebido meu pânico, porque se afastou um pouco. Não precisa ter medo de mim. Não vou fazer mal nenhum. Só queria companhia, alguém para conversar, para dançar. Tentei me acalmar, respirar fundo, mas meu corpo inteiro continuava tremendo. Olhei ao redor de novo para as fotos, para o quarto preservado no meio de uma casa em ruínas e comecei a entender melhor. Então essa era sua casa? Sua família? Não terminei a frase, mas ela entendeu. Todos se foram há muito tempo. A casa foi ficando abandonada. De vez em quando alguém tenta comprar, reformar, mas eu sempre dou um jeito de espantar. É o único lugar onde me sinto em casa, mesmo que esteja caindo aos pedaços. Enquanto ela falava, fui recuperando o controle do meu corpo, embora o medo ainda estivesse ali. Mariana contou mais sobre sua vida, sobre como era Salvador nos anos 60, sobre como sonhava em ser professora. De vez em quando ela sumia por alguns segundos, como uma imagem que falha e depois voltava. Eu ainda não acreditava direito no que estava acontecendo, mas também não conseguia negar o que via bem na minha frente. Ficamos conversando até que percebi o céu clareando pela janela. Mariana olhou para a luz do sol nascente e seu rosto mudou. Ficou triste. Está quase na hora de eu ir, ela disse. Se levantou e foi até a janela. Sua imagem já estava bem mais transparente agora, quase sumindo. O carnaval está acabando, e eu também. Ela se virou para mim uma última vez.
Obrigada pela companhia. Ano que vem estarei de volta no mesmo camarote. E então, como uma névoa que se dissipa, ela desapareceu completamente. Saí da casa com as pernas bambas, tropeçando nos próprios pés. O dia já tinha amanhecido por completo e alguns moradores começavam a aparecer nas ruas, limpando a sujeira do carnaval da noite anterior. Andei sem direção por alguns minutos, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Será que tinha sido real? Ou eu tinha bebido tanto que acabei imaginando tudo aquilo? Mas parecia tão real. Cada detalhe, cada palavra dela. E aquela casa abandonada existia mesmo, não era invenção da minha cabeça. Parei num bar que estava abrindo e pedi um café bem forte. O dono, um senhor de idade, percebeu meu estado e perguntou se eu estava bem. Não resisti e acabei contando o que tinha acontecido, esperando que ele risse da minha cara ou achasse que eu estava louco ou bêbado. Mas a reação dele foi diferente. Ele ficou sério, me olhando como se estivesse me avaliando, e então se sentou na cadeira à minha frente. Você encontrou a Mariana do vestido branco, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Você a conhece? Perguntei com a voz falhando. O senhor suspirou e passou a mão pelo cabelo grisalho. Conhecer não é bem a palavra, mas todo mundo aqui nas redondezas já ouviu falar dela. Esse caso aconteceu mesmo, lá nos anos 60. Uma moça que foi atropelada bem na porta de casa quando ia sair para o carnaval pela primeira vez. Foi uma tragédia na época, saiu até no jornal. Ele se levantou e voltou pouco depois com um álbum de recortes antigos. Folheou até encontrar uma página amarelada do jornal. E lá estava, uma foto em preto e branco de Mariana. O mesmo rosto, o mesmo sorriso e a manchete. Jovem morre atropelada na véspera do carnaval. A data, 23 de fevereiro de 1962. Meu corpo congelou. Não conseguia tirar os olhos daquela foto. Desde então, tem gente que diz que encontra com ela no carnaval, continuou o senhor. Quase todo ano aparece alguém aqui no bar contando uma história parecida com a sua. Ela sempre leva as pessoas até a casa dela, que continua abandonada até hoje. Ninguém nunca quis comprar depois que a família se mudou, dizem que é mal assombrada. Olhei para ele sem saber o que dizer. Outras pessoas tinham visto ela também? Não era só minha imaginação? O senhor continuou. Mas ela nunca fez mal a ninguém, pelo que contam. Só quer companhia, só quer viver um pouco do carnaval que não teve chance de curtir. Fiquei ali por mais um tempo tomando meu café, que já tinha esfriado, tentando organizar meus pensamentos. O senhor do bar me contou mais algumas histórias que tinha ouvido sobre Mariana ao longo dos anos. Segundo ele, ela só aparecia durante o carnaval e só para certas pessoas, geralmente gente de fora, turistas que não conheciam a história. Perguntei se podia voltar a casa, ver se encontrava alguma outra prova do que tinha acontecido. O senhor balançou a cabeça negativamente. A casa fica trancada o resto do ano. As portas e janelas só se abrem durante o carnaval, por mais que as pessoas tentem arrombar. Já tentaram de tudo, chaveiros, policiais, até um trator uma vez trouxeram para derrubar o portão. Nada funciona. A casa só se abre quando ela quer. Agradeci ao senhor pelo café e pelas informações, e saí, ainda meio zonzo, para o hotel onde estava hospedado. Durante o caminho, passei de propósito pela rua da casa de Mariana. No dia, parecia ainda mais abandonada e deteriorada. As janelas, que na noite anterior estavam abertas, agora estavam todas fechadas com tábuas pregadas. A porta da frente tinha um cadeado enorme e correntes. Parecia impossível que alguém tivesse entrado ali nas últimas décadas. Voltei para minha cidade no dia seguinte, mas aquela experiência nunca mais saiu da minha cabeça. Já se passaram 3 carnavais desde então. Nunca mais voltei a Salvador nessa época do ano, mesmo com meus amigos insistindo, não sei se por medo ou por respeito.
Às vezes me pego pensando nela, em Mariana, dançando sozinha naquele camarote, esperando encontrar alguém que a acompanhe até em casa. Me pergunto quantas pessoas passaram pelo mesmo que eu ao longo dos anos. E em noites mais quietas, quando estou sozinho no quarto, às vezes acho que sinto um perfume suave no ar, como o que ela usava, e um vento frio que passa rápido. Deve ser só imaginação, claro. Pelo menos é o que tento me convencer. Sou enfermeira e trabalho na emergência há uns anos. Nunca acreditei muito em coisas que não dá para explicar, sabe? Sempre fui aquela pessoa que confia no que a ciência mostra e pronto. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo num carnaval que até hoje fico com um frio na barriga quando lembro. Era um daqueles postos médicos temporários que montam para atender o pessoal da folia. Aquele ano tinha sido especialmente agitado. As ruas estavam mais cheias que nunca. O calor era de rachar e a música não parava nem por um minuto. Dentro do posto, então, era uma correria sem fim. E olha que eu já tinha trabalhado em vários carnavais antes, mas aquele estava diferente. A energia parecia mais intensa, sabe? Desde cedo a gente não teve um minuto de sossego. Era folião desidratado, gente que tinha bebido além da conta, machucados por quedas, alguns casos mais sérios de quem tinha passado mal mesmo com o calor. E claro, como todo carnaval, muita gente fantasiada entrando e saindo, às vezes só para usar o banheiro ou pedir água. Por volta das 4 da manhã, finalmente o movimento deu uma acalmada. As pessoas ainda pulavam lá fora, mas o maior agito já tinha passado. Eu estava acabada, minhas pernas doíam, minha cabeça latejava com o barulho das músicas que vinham de fora. E meu jaleco branco já não estava mais tão branco assim depois de tantas horas de trabalho. Falei para o outro enfermeiro que estava comigo que ia descansar um pouquinho na sala dos fundos, onde a gente guardava os medicamentos e tinha um sofá velho. Ele disse numa boa que qualquer coisa me chamava e fui lá para os fundos. A sala era pequena, com uma lâmpada fraca que piscava de vez em quando. Joguei meu corpo cansado naquele sofá e fechei os olhos. Lembro de pensar que só ia ficar ali por uns 10 minutos, só para recarregar um pouco as energias. Nem tirei o jaleco, de tão cansada que estava. Acho que tinha acabado de relaxar quando senti. Foi um toque no meu ombro, não um cutucão ou uma sacudida, mas uma mão que pousou ali e apertou de leve, como alguém faz quando quer chamar sua atenção sem assustar. Só que tinha algo muito estranho naquele toque. Era gelado, tão gelado que dava para sentir através do tecido do jaleco. Um frio que não era normal, sabe? Parecia que tinham posto gelo direto na minha pele. Abri os olhos num pulo e sentei no sofá. Meu coração começou a bater tão forte que chegava a doer o peito. Olhei em volta, procurando quem tinha me tocado, mas não tinha ninguém ali. A porta da sala estava fechada do mesmo jeito que eu tinha deixado quando entrei. Esfreguei os olhos, pensando que talvez tivesse pegado no sono e sonhado, mas aquela sensação de frio no ombro continuava ali, real demais para ser imaginação. E o mais estranho é que não senti medo de verdade. Senti uma urgência, como se precisasse voltar para o posto rápido, como se alguém precisasse de mim lá na frente. Me levantei na mesma hora e saí da sala, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Quando voltei para a área de atendimento, o outro enfermeiro estava ocupado com um rapaz que tinha acabado de chegar. O cara estava com o rosto todo inchado, parecia estar tendo alguma reação alérgica. Fui ajudar, meio no automático, ainda pensando naquele toque gelado. Foi quando percebi algo estranho no meu jaleco. Olhei para o meu ombro direito e quase deixei cair a seringa que segurava. Tinha marcas de mãos ali, bem visíveis, como se alguém com as mãos molhadas tivesse me segurado. O tecido branco estava úmido naquele formato perfeito de 5 dedos. Passei a mão por cima e estava gelado, mesmo com o calor que fazia. Minha respiração ficou ofegante e comecei a suar frio.
Tentei disfarçar, continuando a atender o paciente, mas meus dedos tremiam tanto que tive dificuldade até para abrir o remédio. Foi aí que notei, pelo canto do olho, uma senhora me olhando fixamente da sala de espera. Ela usava uma roupa simples, sem nada de fantasia de carnaval, e tinha um jeito calmo, totalmente deslocado no meio daquela agitação do posto. E ela não tirava os olhos de mim, nem do meu jaleco. Depois que medicamos o rapaz e ele se acalmou um pouco, a senhora fez um gesto com a mão, me chamando para perto. Me aproximei devagar, meio sem saber o que esperar. Confesso que minhas pernas estavam bambas e meu coração parecia que ia explodir. A música do carnaval ainda tocava lá fora, mas dentro do posto tudo parecia ter ficado em câmera lenta. A senhora sorriu de um jeito triste quando cheguei perto. Foi ela que te tocou, não foi? Ela perguntou baixinho, apontando para o meu ombro com as marcas. Fiquei paralisada. Como ela podia saber? Minha boca secou na hora e senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Do que a senhora está falando? Consegui perguntar, mesmo com a voz falhando. Ela me olhou como quem olha para uma criança que ainda não entendeu algo óbvio. A enfermeira, ela respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela sempre aparece no carnaval. Senti meu estômago afundar. Que história era essa? A senhora deve ter notado minha confusão, porque deu um tapinha no banco ao lado dela, me convidando a sentar. Eu sentei, as pernas já não aguentavam mais me segurar mesmo. Faz anos que isso acontece, ela continuou, sempre no carnaval. Era uma enfermeira que trabalhava num posto como esse. Num carnaval, chegou um folião passando muito mal, tendo um ataque do coração. Ela fez de tudo para salvar ele. Tentou, ficou fazendo massagem por mais de 1 hora. Não desistiu nem quando os outros já tinham desistido. Mas no fim, de tanto esforço, ela mesma acabou tendo um problema. Um negócio na cabeça, sabe? E morreu ali mesmo, do lado do paciente. Enquanto ela falava, eu sentia cada pelo do meu corpo se arrepiar. Não conseguia tirar os olhos das marcas de mãos molhadas no meu jaleco. Elas pareciam ficar mais nítidas a cada minuto. E como a senhora sabe disso tudo? Perguntei, a voz quase sumindo. Eu trabalhava na limpeza do posto naquela época, minha filha. Vi tudo acontecer. E desde então, todo carnaval ela aparece. E sempre do mesmo jeito. Toca no ombro das pessoas, principalmente de quem trabalha aqui, como se estivesse pedindo ajuda. A senhora suspirou fundo e completou. Ou talvez oferecendo ajuda, quem sabe. Nesse momento, alguém da equipe me chamou. Tinha chegado uma emergência. Um rapaz que tinha desmaiado no meio da multidão. Me levantei num pulo, por instinto, ainda processando tudo aquilo que a senhora tinha me contado. Corri para atender o paciente, que estava sendo trazido numa maca improvisada por amigos. O cara estava pálido, suando frio, com os lábios meio roxos. Ele tem problema no coração, gritou um dos amigos. Toma remédio todo dia, mas acho que hoje ele esqueceu. Começamos o atendimento na mesma hora. Fui pegando os equipamentos, checando os sinais vitais, tudo no automático, como a gente aprende a fazer. O médico pediu para preparar uma injeção e quando fui aplicar, senti de novo. Aquele frio no ombro, aquela sensação de mão gelada. Mas dessa vez foi diferente. Era como se alguém estivesse guiando minha mão, me mostrando exatamente onde aplicar o medicamento. E não era assustador, era reconfortante. O rapaz começou a melhorar quase na mesma hora. A cor foi voltando ao rosto dele, a respiração normalizou. O médico olhou para mim com uma expressão de alívio e disse: "Bom trabalho, você acertou em cheio." Mas eu sabia que não tinha sido só eu. Quando o paciente já estava estável e sendo transferido para a ambulância, olhei em volta procurando a senhora para continuar nossa conversa. Mas ela não estava mais lá. Perguntei para a recepcionista se ela tinha visto uma senhora idosa saindo, e ela olhou para mim, confusa. Que senhora? Não tinha nenhuma senhora aqui na espera. Fiquei gelada. Será que tinha imaginado aquilo tudo?
Fui até o banheiro e olhei no espelho. As marcas de mãos ainda estavam lá, no meu jaleco, mas já estavam começando a secar, desaparecendo aos poucos. Lavei o rosto com água fria, tentando clarear as ideias. Foi quando notei algo na parede do banheiro que nunca tinha reparado antes. Um quadro pequeno, meio escondido no canto. Era uma foto antiga em preto e branco, de uma equipe médica. E lá no canto da foto tinha uma enfermeira jovem com um sorriso gentil no rosto. Algo naquele sorriso me pareceu familiar, mesmo tendo certeza que nunca tinha visto aquela foto antes. Embaixo da foto tinha uma placa simples com uma data antiga e uma mensagem sobre dedicação aos pacientes. O resto do plantão passou como um borrão. Atendi mais alguns pacientes, sempre com aquela sensação estranha de que não estava sozinha. De vez em quando sentia aquele frio no ombro, mas já não tinha mais medo. Era como se alguém estivesse ali, me acompanhando, me dando força para aguentar até o fim do turno. Quando o sol já estava nascendo e o carnaval finalmente dando uma trégua lá fora, meu plantão acabou. Tirei o jaleco para guardar e notei que as marcas de mãos tinham sumido completamente. Não tinha mais nenhum sinal delas. Olhei em volta, meio que esperando ver a senhora de novo, ou talvez a tal enfermeira. Mas o posto já estava bem mais vazio, só com o pessoal do turno seguinte chegando. Saí para o ar da manhã, exausta, mas com uma sensação estranha. Não era medo nem terror, era mais como gratidão, como se eu tivesse sido escolhida para alguma coisa. Daí, do nada, me lembrei de um detalhe. Na hora que estava atendendo aquele rapaz com problema no coração, bem na hora que senti o toque no meu ombro, guiando minha mão, o médico tinha dito uma coisa estranha. Essa técnica de aplicação é antiga. Não ensinam mais assim nas faculdades. Onde você aprendeu? Na hora não dei importância, estava focada no paciente. Mas agora aquilo fazia sentido. Trabalhei em vários carnavais depois daquele, sempre no mesmo posto. E todo ano, sempre na madrugada, quando o movimento dá uma acalmada, sinto aquele toque gelado no ombro. Já não me assusto mais. Na verdade, de um jeito estranho, é até reconfortante. Como se eu nunca estivesse realmente sozinha nos plantões mais difíceis. Eu nunca vou saber explicar direito o que aconteceu naquela madrugada de carnaval. Não sei se foi realmente o espírito de uma enfermeira que morreu fazendo o que amava, ou se foi só minha cabeça cansada pregando peças. O que sei é que, de vez em quando, nos plantões mais difíceis, principalmente durante o carnaval, quando parece que tudo vai dar errado, sinto aquele toque gelado no ombro e sei que vai ficar tudo bem.